Boa tarde, quarto ano. Bom início de semana para todas e para todos. Vamos fazer dessa semana mais uma semana muito proveitosa em relação aos nossos estudos. Vamos nos aprofundar, vamos prestar muita atenção. Vamos fazer nossas atividades com muito carinho, amor e dedicação, ok? Vejam só, nossa proposta para a aula de hoje, ela acontecerá no livro de História. E ela traz um tema, muito especial. Para mim, eu acho um tema muito rico, muito belíssimo e muito importante, tá? Esse tema, ele é de extrema importância para que possamos... Lembra quando eu digo sempre nas aulas que, para entender o presente, precisamos estudar um pouco o passado? Não existe presente sem um passado, ok? Então, veja, nossas aulas de hoje, elas iniciam aí no livro de História, na página 48, onde tem um título, Da África para o Brasil. Preste atenção, da África para o Brasil. Eu acho esse tema muito pertinente, que vocês tenham muita atenção, porque é um tema belíssimo. É um tema com bastante riquezas de detalhe. Por que esse tema é tão importante? Porque daí vamos entender de onde se originaram muitos dos nossos antepassados, também muito da nossa cultura, tá? Então, a unidade 4, ela abre com esse tema, da África para o Brasil. Logo de início, vocês vão ver aí a questão de uma arte cultural muito predominante no Brasil. Porém, essa arte, essa cultura, ela foi trazida lá pelos africanos, que uma vez foram enganados, chegando aqui foram escravizados. Porém, esses povos, eles traziam muita cultura e eles começaram a disseminar essa cultura que eles vivenciavam lá na África. Certa vez eu escutei numa palestra de um excelente historiador, ele disse o seguinte, eu comparo a África e o Brasil como dois irmãozinhos que foram separados, tá? Então, veja, essa comparação, quando nós começamos a estudar o tema da história do Brasil, como foi que se iniciou essa história do Brasil, como foi que teve início, quem foram os responsáveis por essa história do Brasil, com certeza chega aí os africanos, tá? Não é possível falar da história do Brasil, não é possível falar da história do nosso país sem falar da África, sem falar dos povos africanos, tá? Esses povos que por muitas vezes, infelizmente, passaram por muitas tragédias até chegar aqui no nosso país. Então, eles trouxeram muitas riquezas para o desenvolvimento do nosso país. Se o Brasil está na evolução que está hoje, deve-se muito dessa evolução a esses povos africanos, tá? Então, o tema da nossa aula, ele é riquíssimo, ele é belíssimo, para você conhecer um pouquinho da história do seu país. É muito interessante que você dê bastante atenção aos conteúdos dos livros de história. Só relembrando, para que possamos entender o nosso presente, precisamos sim sempre revisitar o passado através das literaturas, tá? Só um exemplo, a literatura, os livros, eles trazem muitas informações referente à nossa própria história. E história foi passado, presente e será futuro. Então, vejam só. Eu acho que muitos de vocês aí, alguns já assistiram o filme, né? Kirikuru e a Feiticeira. Eu acho muito pertinente, não sei se todos. Vou deixar o vídeo também aqui, porque para que possamos entender perfeitamente como se deu essa relação
Brasil e África, esses povos brasileiros e africanos, essa animação, ela mostra bem direitinho como se deu também esse processo. Então, preste atenção. Vejam só, pessoal, mais uma vez, vou deixar registrado. É muito importante, é de extrema importância que vocês façam as leituras das imagens. Imagens nos ensinam muito, tá? Então, veja, vocês vão ver aí que tem bastante imagem. Então, para que vocês entendam a atividade, para que vocês tenham mais facilidade em responder os questionários, vocês precisam fazer a leitura das imagens, tá? Não tem pressa, façam com calma. Fez a leitura das imagens, sempre vai ter também a legenda. Ah, fiz a leitura da imagem, tentei, mas eu não estou entendendo do que se trata. Vai lá na leitura da legenda e leia com calma. Você vai entender tudo perfeitamente, ok? Então, as leituras de imagens é muito importante. Não é só um desenho à toa. Não é só você olhar, você precisa olhar e entender. Ou seja, fazer a leitura dessas imagens, tá bom? Então, vai ser aí da página, eu vou botar as páginas. Prestem muita atenção, não precisa fazer a atividade correndo, não é uma competição. O fundamental é que vocês entendam o tema da aula, tá bom? Qualquer dúvida já sabe, chama a tia no privado. Beijo a todas e a todas e qualquer dúvida já sabe.